A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Uma alegria muito grande estar com os irmãos novamente, para nós continuarmos compartilhando a respeito das epístolas gerais. Eu quero saudar cada um dos nossos alunos que estão espalhados por todo o Brasil, em Lisboa, em Portugal e também nos Estados Unidos, que o Senhor possa alcançar o seu coração de uma maneira surpreendente nesses dias, enquanto nós debruçamos aqui e mergulhamos no estudo das epístolas gerais. Hoje nós vamos compartilhar a respeito do capítulo 2 de Tiago, que é um capítulo, consideramos esse capítulo um dos mais importantes da Bíblia, porque dentro dele tem uma aparente contradição de Tiago com Paulo, e hoje nós vamos então trazer clareza e entendimento espiritual pelo poder do Espírito Santo, para que você tenha entendimento e convicção de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela jamais se contradiz. A palavra de Deus jamais vai entrar em contradição. Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de vida, Deus é um Deus de clareza, de luz, e a luz do Senhor virá sobre o seu coração nessa aula. Amém? Eu queria ler com você o texto, mas antes, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos dê, mais uma vez, espírito de revelação e de entendimento espiritual. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. Não existe privilégio maior do que esse, do que estarmos aqui para recebermos luz, direção, esclarecimento, revelação, e nós oramos por espírito de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender qual que é a esperança do nosso chamamento. Nós queremos ser cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É isso que eu peço ao Senhor nessa hora, por mim e pelos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém? Abra aí a sua Bíblia, Tiago capítulo 2, vamos ler todo o capítulo 2 para nós então compartilharmos aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Bom, até aqui nós temos aqui algo importante que Tiago coloca, é sobre essa questão do tratamento de pobres e ricos. Essa atitude de, muitas vezes, dentro da igreja, nós tratarmos com deferência o rico, porque ele chegou bem vestido, chegou num carro importado, e aquele irmão mais simples, que chegou ali a pé, talvez de bicicleta, com as roupas simples, eles serem tratados de maneira indiferente, de maneira
humilhante. Quer dizer, Tiago está deixando bem claro que isso aos olhos de Deus é reprovável. O Senhor está deixando bem claro que essa não é a atitude correta aos seus olhos. Nós precisamos ter clareza de que o Senhor disse algo aqui muito importante, que Ele escolheu os pobres desse mundo, escolheu o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. É interessante, não sei se você lembra da parábola que Jesus conta. Na verdade, o Senhor contou uma história, não é bem uma parábola. Ele contou do mendigo, Lázaro, e o rico. E ali na glória, depois que eles morreram, os dois morreram, eles estavam ali no paraíso, e a palavra diz que havia um abismo que os separava, mas eles conseguiam ver um ao outro. E diz que o rico estava ali atormentado no inferno, e ele via o pai Abraão do outro lado, e ele pedia para o pai Abraão para molhar a sua língua, porque ela estava seca, estava quente, estava em tormentos. E ele via lá o pobre, ele via lá o mendigo Lázaro, e ele então ficou desesperado. Por quê? Porque agora Lázaro, aquele mendigo, estava desfrutando do reino, estava desfrutando ali do paraíso, e ele, em contrapartida, estava ali em tormentas. Por que Tiago está mencionando essa questão aqui na sua carta? É para mostrar a seriedade que é essa distinção. Ou seja, nós não podemos pensar que os ricos, só porque eles têm bens, só porque eles têm posição, eles são pessoas aprovadas e aceitas por Deus. Não é a riqueza que vai aprovar alguém. O Senhor Jesus também encontrou um jovem rico que se gabava de cumprir toda a lei. E ele diz para o Senhor Jesus: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus falou para ele: observa os mandamentos da lei, observa todos eles. E aquele jovem rico, ele diz: eu tenho observado desde a minha mocidade todos esses mandamentos. Ou seja, em outras palavras, eu estou cumprindo toda a lei, sou impecável, zeloso com toda a lei. Mas o Senhor falou para ele, olha, então tá bom, uma coisa te falta. Vai, vende os teus bens e distribui aos pobres. Aí depois você vem e me segue. Naquele momento, diz a palavra, que aquele jovem ficou triste. E ele então abaixou a cabeça e saiu. Por quê? Porque dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Isso foi o Senhor Jesus que disse, não sou eu que estou dizendo. É óbvio que nós temos irmãos que são prósperos, abençoados e têm muito dinheiro, mas o coração deles é um coração generoso, é um coração simples e humilde, e eles jamais iriam permitir serem tratados com distinção, com esse tipo de distinção em relação a outros irmãos simples e pobres. Agora, quando o Tiago fala isso aqui, ele está falando daqueles homens ricos, que não eram ainda convertidos, nascidos de novo, que frequentavam as sinagogas. Então, pelo contexto aqui, você percebe que Tiago estava falando para judeus que estavam se convertendo e frequentando ali as sinagogas, e ali naquele momento, eles estavam tendo esse tipo de acepção de pessoas, rejeitando os pobres e tratando com deferência e com um tratamento nobre os ricos. E aqui Tiago então vai deixar bem claro que nós precisamos ter uma coerência na maneira como nós vamos agir. Mais uma vez Tiago vai falar sobre essa coerência. No verso 12 ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então nós precisamos ser muito criteriosos com esses princípios que Tiago está colocando aqui. A questão da acepção de pessoas, não é só questão de rico e pobre, não. Muitas vezes rejeitamos também por questões sociais, por questão de sexo, às vezes alguns irmãos tratam e rejeitam mulheres, rejeitam crianças, tem acepção de crianças, quer dizer, tudo isso é rejeitado pelo Senhor. O Senhor não está aprovando esse tipo de prática, esse tipo de atitude, é isso que Tiago está colocando aqui no texto. Mas ele continua no verso 14 dizendo: meus irmãos,
Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, guarda aí essa palavra, semelhante fé. Então, Tiago não está falando aqui de uma fé verdadeira, ele está falando de uma semelhante fé. Se um irmão, verso 15, ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, eu gosto da tradução que diz, se não tiver ação, é porque quando nós lemos esse texto aqui, muitos entram em um conflito, porque eles então vão questionar, mas espera aí, a fé sem obras é morta, ou seja, se você não tiver obras, a sua fé é inválida. Mas a palavra do Senhor diz, Paulo diz aos Efésios, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 em diante, diz que a salvação não é por obras, é pela fé somente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, peraí, Paulo está dizendo que a salvação é pela graça mediante a fé, não é por obras, é só pela graça mediante a fé. Mas aqui Tiago está dizendo que nós precisamos ter obras. Então ele está dizendo aqui no verso 17, assim também a fé se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato? Então, Tiago não está dizendo aqui, ó homem amado, ó irmão amado, ó filho de Deus. Não, ele está dizendo, ó homem insensato. Então, Tiago está se referindo aqui a pessoas que ainda não eram crentes, que não tinham uma fé verdadeira. De que a fé sem as obras é inoperante. Então, você quer ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, grave aí essa menção. Tiago está mencionando um fato que está envolvendo aqui Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é o momento em que Deus pede que Abraão, então, sacrifique Isaque lá no Monte Moriá. E aqui, então, Tiago cita esse fato. E ele está dizendo, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui está o tropeço de muitas pessoas. Aqui é onde muitas pessoas tropeçam nesse texto, porque é o único momento que Tiago menciona a questão da justificação. Você vai ver pelo contexto, por todo o contexto, e esse aqui é o princípio correto de você estudar a palavra de Deus. Você jamais pode pegar um versículo isolado e concluir, tirar conclusões dele, porque isso pode ser perigoso e pode trazer vários prejuízos para a sua vida cristã. Mas quando você olha para o contexto, você vai perceber que essa não é a ênfase de Tiago. A ênfase de Tiago aqui no contexto é sobre misericórdia, é sobre ajudar os necessitados, é sobre ter uma ação prática que confirma a sua fé diante dos homens. Não diante de Deus, mas diante dos homens. O que Tiago está dizendo claramente é, olha, você precisa ter uma coerência com a sua fé diante dos homens, porque Deus vê a sua fé.
Tiago não está falando aqui da fé que Deus está vendo. Não, ele está falando de uma fé que os homens têm que ver. E como que os homens vão ver a sua fé? Pelas suas obras, pela sua ação prática de caridade, de compaixão, de ajudar o necessitado, de estender a mão àquele que está pedindo. Então, é essa obra, é essa ação que Tiago está dizendo, que vai confirmar a sua fé, que vai confirmar o tipo de fé que você tem. E não, ele não está falando aqui de uma fé para a salvação, para a justificação. Ele apenas menciona isso aqui, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha, veja bem. Então, será que Tiago e Paulo aqui estão em contradição? Será que Tiago e Paulo aqui estão entrando em contradição? Jamais. Jamais. A palavra de Deus jamais vai se contradizer. Então, é importante que você entenda isso. Lá em Romanos capítulo 3, verso 20, a palavra do Senhor diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No verso 28, também do capítulo 3 de Romanos, a palavra diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, pastor, se é assim, por que Tiago, então, está falando dessas coisas diferentes aqui? Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que a salvação sempre é por fé e não por obras. Isso aqui está bem claro, não há dúvida sobre isso. Agora, no entanto, Tiago aqui, ele vai dizer que o homem não é justificado pela fé apenas, mas pelas obras. Mas parece que há uma contradição, mas não é contradição. Será que Tiago está contradizendo Paulo aqui? De jeito nenhum. Ele está falando de misericórdia. O assunto de Tiago aqui é misericórdia. Justificação é secundário aqui no texto. Por isso que é muito importante você analisar o contexto e entender que esse contexto aqui está falando exclusivamente de ajuda aos necessitados, de misericórdia, de compaixão. Então, o capítulo 2 da carta de Tiago aqui, ele é um dos textos mais importantes da Bíblia. Muitos estudiosos não conseguiram compreender e nem entender esse texto. Por quê? Porque justamente entra essa aparente contradição. Essa aparente contradição entre Tiago e Paulo, né? Mas claramente você pode afirmar que a salvação é pela fé somente, mas essa fé, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de obras, mas não obras para salvação, não de obras da lei, mas obras de fé, é uma obra da fé. A fé tem uma obra, a fé tem um fruto, a fé tem uma ação, ela precisa ser acompanhada de uma ação, porque, como eu disse para você, a sua fé para a salvação, só Deus pode ver. Nós não podemos julgar quem realmente tem fé para ser salvo, quem realmente creu em Jesus. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer: eu acho que você não foi salvo, eu acho que você não creu em Jesus, porque só Deus pode ver essa fé. Quantos estão me entendendo? Então, só Deus pode ver essa fé. Essa fé para a salvação é uma fé para Deus, só Deus pode ver. Agora, existe uma fé que precisa ter obras, que precisa ter uma ação diante dos homens. É essa fé que Tiago está dizendo. Ou seja, e ele começa usando o exemplo daquela pessoa que está carente, que está precisando de comida, está precisando de um agasalho, e a pessoa está ali, ela diz que tem fé, ela diz que é crente, ela diz que é um cristão, mas ela apenas bate a mão no ombro daquela pessoa e fala: vai em paz. Vai em paz, que quando você chegar lá na sua casa, automaticamente o seu estômago vai ser cheio de comida. Pode ir em paz, vai em paz, que automaticamente você vai ter um agasalho que vai te cobrir, vai te aquentar. Tiago está confrontando esse tipo de ação, esse tipo de fé. Ou seja, ele está dizendo: essa fé é morta, essa fé é inoperante. Porque como que você diz ter fé, mas na hora de dar ali
pôr a mão no bolso, abrir a sua carteira e ajudar aquela pessoa que está faminta, você não faz isso. Então, é muito comum a gente perceber pessoas, e até mesmo cristãos, infelizmente, tendo uma atitude mesquinha, uma atitude avarenta, dizendo, não vou dar dinheiro para essa pessoa que está pedindo, porque ele vai usar droga, ele vai comprar bebida alcoólica, ele pode fazer tantas outras coisas erradas com esse dinheiro, mas quem somos nós para julgarmos a vida e o coração de uma pessoa? Você pode até realmente ver e perceber, mas a nossa parte nós temos que fazer. Jamais, se alguém pede para você comida, jamais você deveria bater a mão nos ombros e falar assim, pode ir, a sua barriga vai se encher automaticamente de comida. Não, não importa se aquela pessoa vai usar aquele dinheiro para aquilo que ela está pedindo realmente, ou se ela vai usar para outros fins. Se o que ela está pedindo é para comida, se você é alguém cristão, genuíno, cheio de compaixão, você vai enfiar a mão no bolso e você vai abençoar aquela pessoa. Porque é isso que Tiago está confrontando aqui. A nossa fé precisa ser acompanhada de ações práticas, para que os homens possam olhar para nós e possam dizer, aquela pessoa é diferente, esse sujeito é diferente. Ele dá um dinheiro, mesmo sabendo que aquela pessoa possa usar para outros fins, mas mesmo assim ele contribui. Por quê? Porque nós cremos no Senhor, nós somos filhos de Deus, nós temos a natureza do Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos parecer com esses filhos, porque temos a natureza que Deus tem. Então, você precisa ter a sua fé evidenciada por essas ações. Então, você precisa crer, você é salvo apenas pela fé. É graça mediante a fé, não é por obras. Ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas a sua fé vai ser testada. Então, é muito importante você compreender que a sua fé, ela vai ser testada para saber se ela realmente é uma fé viva. Então, a ênfase de Tiago agora aqui é sobre a soberana escolha de Deus. No verso 5 até o verso 7, Tiago vai deixar bem claro que a salvação ela não está baseada em mérito humano, nem mesmo em nossas obras. A salvação ela não é comprada e nem merecida. A salvação é um dom de Deus, é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, uma vez salvo, a sua salvação, a sua fé, ela precisa ter uma ação prática. E é por isso que Tiago, então, vai usar o exemplo de Abraão. Ele vai usar um exemplo de Abraão para mostrar claramente que Abraão teve uma fé em Deus. E a sua fé em Deus, ela teve uma ação prática. E essa ação prática apenas confirmou a sua fé. A sua fé, mas o que justificou Abraão não foi a sua obra, não, a sua obra foi apenas uma ação, um fruto, um resultado da sua fé. O que justificou Abraão foi a sua fé genuína em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Tiago está dizendo que agora não é o momento para você crer. Aqui agora, o momento é para você abrir a sua carteira. Quando você vê um irmão passando necessidade, quando você vê um irmão pedindo uma ajuda, não é um momento para você crer, é um momento para você ter uma ação. Para isso você vai precisar de fé também, porque às vezes você não tem um dinheiro ali suficiente para ajudar, e isso vai exigir fé de você, mas essa fé é uma fé prática, é uma ação prática para confirmar que você realmente é um filho de Deus. Então, a fé, ela é demonstrada pelas nossas obras. A nossa fé, ela precisa ter ações práticas, e para isso você precisa ter clareza disso. O que ele diz no verso 18? Mas alguém dirá, tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, nós precisamos enfatizar aqui nesse texto a palavra mostrar. Mostrar. Então, Tiago está dizendo aqui, essa pessoa está dizendo, mostra-me e te mostrarei. Então, Tiago, ele não está falando aqui da fé que um homem tem diante de Deus. Porque essa fé que nós temos diante de Deus não pode ser mostrada para ninguém. Então, ele está falando de uma fé que é mostrada diante dos homens.
Ou seja, mostra-me a tua fé com ações práticas. Se você diz que crê, se você diz que é um cristão genuíno, a sua fé precisa ser mostrada com ações práticas, né? Esse é um problema quando ninguém pode ver a fé que você tem ou não. Muitas vezes as pessoas, elas vão olhar para você e elas vão procurar frutos, ações dessa fé. E é nessa hora que a sua fé precisa ter uma obra, uma ação prática. Por isso que essas obras, elas precisam ter uma fé. Porque você, às vezes, naquelas circunstâncias, não tem o dinheiro suficiente para ajudar aquele necessitado, aquele carente, e você vai precisar de ter fé para você cumprir essa ordem do Senhor, de ajudar os que te pedem, de não tapar o ouvido ao clamor do pobre e você ter esse coração generoso. Então, o ponto central aqui não é que a fé é desnecessária, mas que falar palavras vazias é errado. Falar palavras vazias. Que tipo de palavra vazia é essa? É falar, o irmão compartilhou ali na célula, é um ambiente que geralmente nós temos a oportunidade de colocar em prática essas obras de fé, porque ali o irmão vai colocar ali a sua necessidade. Ó, irmãos, meu dinheiro acabou e o gás acabou lá em casa, nós não temos como fazer comida e o botijão de gás está custando caro, mais de R$70, e eu queria pedir oração para os irmãos, para que Deus pudesse prover e suprir essa necessidade que eu tenho hoje, nesse exato momento. Inclusive minha esposa, meus filhos, nós estamos com fome, não temos como fazer comida, e aí os irmãos ouvem esse pedido de oração, e qual que infelizmente, às vezes é a atitude de alguns. Eu falo, ô irmão, eu creio, nós oramos aqui, eu tenho fé, Deus vai prover, Deus vai fazer. E esse irmão, quando ele fala assim, o que ele está acreditando? Ele está acreditando que, de maneira automática, algo milagroso vai acontecer e aquela família vai chegar em casa e o estômago deles vai estar cheio. E eles não vão ter mais fome e não vão precisar mais usar o gás. Quer dizer, mas será que é isso que Tiago está dizendo aqui? Será que essa é a vontade de Deus para nós? Não, o que Tiago está dizendo é justamente isso. Nós precisamos ter uma ação prática. Se o irmão colocou a sua necessidade, e essa era a característica principal da igreja primitiva, no início ali de Atos, porque a palavra do Senhor diz que não havia necessitado algum entre eles, porque quando surgia alguém necessitado, os irmãos colocavam a mão no bolso, eles vendiam propriedades, vendiam seus bens, repartiam entre todos aqueles que estavam necessitados, porque essa é a verdadeira religião, é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro relacionamento que o Senhor espera que nós tenhamos como igreja, de não termos apenas uma fé para Deus, mas que também os homens possam ver ações práticas da nossa fé, as obras decorrentes da nossa fé sejam visíveis, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E o que Abraão fez? Abraão, ele então teve essa atitude prática. Se ele creu que Deus iria dar uma descendência para ele, a sua fé tinha que ter uma obra prática. Quando Deus pede, então, Paulo cita Gênesis 15, que é justamente quando Deus faz a promessa para Abraão, que vai dar a ele uma descendência numerosa sobre a terra, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Então, lá em Gênesis 15, é o que Paulo cita. Então, Abraão foi justificado quando creu. Abraão creu que Deus ia dar essa descendência. Gênesis 15. Então, esse é o texto que Paulo cita. Mas o texto o evento que Tiago está citando aqui no capítulo 2, é o evento que está lá em Gênesis 22, que é justamente o momento que essa fé, lá de Gênesis 15, de Abraão, foi confirmada pelas obras da fé. A sua ação aqui em Gênesis 22 confirmou a sua fé lá de Gênesis 15. Ou seja, essas duas ações, essas duas atitudes, elas andam em concordância, em coerência, elas estão em harmonia. Então, Abraão creu lá em Gênesis 15 e agora em Gênesis 22, essa fé tem uma ação prática. Qual foi a ação prática? Ele pegou seu filho e o levou para ser imolado, porque Abraão creu de tal maneira que ele
com certeza pensou, eu vou sacrificar o meu filho, porque se Deus deu a promessa, Ele é fiel. E se Deus está me mandando matar o meu filho, significa que Ele é poderoso para ressuscitá-lo. Significa que Ele pode fazer um milagre. Significa que Ele vai fazer da maneira como lhe aprouver. Mas a promessa que Ele me deu, ela vai se cumprir. Ou seja, a fé dele foi acompanhada de ação. Naquele momento que, então, Abraão ergue o cutelo para imolar Isaque, ele ouve uma voz bradando do céu, dizendo, agora eu sei. Agora eu sei. Ou seja, a fé de Abraão foi testada e foi aprovada. Ali a aliança foi confirmada. A aliança, Deus sabia, Abraão, na verdade, sabia que tudo que era de Deus agora estava sendo dado a ele. Mas agora Deus teve a confirmação que também tudo que era de Abraão era de Deus. Não havia mais restrição. Então a aliança pôde estar sendo confirmada, selada entre Deus e Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós estamos em Abraão. Todos nós temos que ter o tipo de fé de Abraão. A fé que é para justificação, ou seja, sem obra nenhuma. Deus não fez condição nenhuma para Abraão. É importante você entender essa diferença entre promessa e obra. Qual que é a diferença entre promessas e obras? Promessa é promessa, ela não exige nada de você. Então, eu tenho um filho, eu chego para ele e falo assim, olha, Samuel, amanhã, quando você chegar da escola, eu vou te dar um chocolate. Eu pergunto para você, ele precisa fazer algo para merecer esse chocolate? Não. Ele apenas recebeu uma promessa. O que ele precisa fazer? A única coisa que ele precisa fazer, crer nessa promessa. Qual foi a promessa? Amanhã, quando você chegar da escola, eu vou te dar um chocolate. Agora, se eu colocasse uma condição, aí já não seria promessa, seria obra. Então, se eu falasse para ele, olha, Samuel, amanhã, quando você chegar da escola, se você tiver obedecido, eu vou perguntar para sua mãe, se você obedeceu, você vai ganhar um chocolate. Isso é promessa ou é obra? É obra. Por quê? Porque já exige agora uma obediência, um comportamento. Quando Deus fez a promessa para Abraão, lá em Gênesis 15, Deus não falou, olha Abraão, se você for perfeito nos meus caminhos, se você cuidar bem da sua esposa Sara, se você for um bom senhor ali com seus empregados, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser o herdeiro, e a sua descendência vai ser numerosa sobre a terra. Não foi assim que Deus fez. Deus, de fato, fez uma promessa para Abraão. Qual foi a promessa? Eu vou te dar um filho. E Abraão creu. Isso é a promessa. É por isso que ele foi justificado independentemente de obras de lei, ou seja, ele não teve que cumprir nenhum requisito, ele não teve que andar segundo os mandamentos da lei, ele não teve que fazer nada para merecer, ele apenas se apropriou pela fé da promessa. Qual promessa? Eu vou te dar um descendente, e esse descendente vai ser numeroso sobre a terra. E Abraão creu, só que ele creu tanto, que diante de Deus ele foi justificado, mas agora a sua fé tem uma ação prática, para que os homens possam ver que tipo de fé Abraão tinha. Então, essa é a realidade que nós precisamos crer aqui, essa é a verdade de Tiago 2. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui é que a nossa fé precisa ser vista pelos homens. E como que os homens vão ver a nossa fé? Pelas obras. Ou seja, nossa fé vai ser julgada pelas obras. Ela vai ser provada no dia do juízo. Ela vai ser provada pelas palavras, pelas ações, às vezes palavras de acepção, palavras de desprezo, palavras frívolas. Segundo as nossas atitudes, todas elas vão ser julgadas naquele dia do juízo, e o Senhor vai checar as obras de fé. Ou seja, porque muitas pessoas estão nas igrejas, estão frequentando cultos, estão religiosamente servindo a Deus, mas a sua fé é morta, porque não tem obras coerentes com aquilo que eles têm declarado. Então, a fé é uma doutrina-chave no cristianismo. O pecador é salvo pela fé. O justo vive pela fé, e sem fé, diz a palavra lá em Hebreus 11:6,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que tudo que é feito sem fé é pecado, conforme Romanos 14, 23. Por isso que a fé é uma doutrina chave. Nós precisamos crer e andar com base nessa fé. Agora, essa fé precisa ter ações práticas. Essa fé precisa ter obras. Mas quais as características de uma fé morta? Vamos ver algumas características. Primeiro, que é uma fé que não desemboca em uma vida santa. Uma fé morta é uma fé que não vai ser desembocada ou vai resultar em uma vida separada, distinta. Ou seja, uma fé genuína e verdadeira vai levar você a viver de modo digno do Senhor, em separação. Ser santo é ser separado, mas é mais do que isso, é ser único, é não ser comum. O contrário de santo não é pecador. O contrário de santo é comum. Ou seja, alguém que não é santo é alguém comum. Então, que está misturado, ele está ali, ele está na média, aquele que é medíocre, é a média, é o que todo mundo é o que todo mundo faz. Nós fomos chamados para ser santos. Você não é comum, você não é dessa terra. Você, quando chega nos lugares, as pessoas precisam perceber que há algo diferente em você, porque você é santo. Então, a verdadeira fé vai resultar em uma vida santa. Também, a verdadeira fé, ela não vai ser meramente intelectual, ela é sobrenatural. Ela não é uma fé racional. A fé verdadeira não é um intelecto, um raciocínio lógico. Não, ela é sobrenatural. A verdadeira fé também é uma fé que não produz, a fé morta, perdão, é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Essa é uma fé morta. Ela não produz frutos de arrependimento. O que é arrependimento na palavra de Deus, aqui no Novo Testamento? É mudança de mentalidade, que no grego é a palavra metanoia, mudança de mente. Ou seja, eu pensava de uma forma, agora estou pensando de outra forma. Estou pensando de acordo com a palavra de Deus. Estou pensando de acordo com o conselho de Deus. Essa é a mentalidade que Deus quer que você tenha. Ou seja, a fé genuína e verdadeira vai produzir verdadeiro arrependimento, verdadeira mudança de mentalidade. Também é uma fé sem valor nenhum. Uma fé morta é uma fé que não tem nenhum valor. Por quê? Porque ela não tem uma ação prática. As pessoas não podem ver de maneira prática o que realmente essa pessoa está professando ou proclamando. São características de uma fé morta. E, por fim, é uma fé incompleta. Por quê? Porque ela não se consuma. Ela tem uma voz, ela tem uma confissão, mas ela não tem uma ação prática. É uma fé incompleta. E, por fim, ela, obviamente, é uma fé morta, não tem vida, não tem resultado, não tem impacto. E aqui Tiago fala que a fé dos demônios, você vê, até os demônios têm uma fé, mas não é a fé que o Senhor quer que nós tenhamos. A fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto. E a fé dos demônios, ela é até maior, porque ela atinge o intelecto, mas também atinge as emoções. Ou seja, os demônios têm um estágio mais avançado do que a fé de muitos crentes. Mas só que a fé dos demônios é uma fé muito ruim, porque eles creem e tremem, eles têm medo. Não é esse tipo de fé que Deus quer que você tenha, porque os demônios creem na existência de Deus. Eles não são nem ateístas, nem agnósticos. Não, eles creem que Deus é poderoso. Eles creem no poder de Deus, na grandeza de Deus, na soberania de Deus. Por isso que a nossa fé não pode ser só intelectual e muito menos pode ser equivalente à fé dos demônios. Ela tem que ser uma fé sobrenatural, uma fé que vai além daquilo que nós falamos, ela tem que ter uma ação prática. Os demônios creem também na divindade de Cristo, Os demônios creem na existência de um lugar onde vão ter penalidades eternas. Eles creem em todas essas coisas. Eles creem que Jesus é o supremo juiz que os julgará. Tudo isso eles creem, mas, sabe, eles creem tremendo, com medo. Não é essa fé que o Senhor quer que nós tenhamos. O Senhor quer, sobretudo, falar de uma fé salvadora. Como que Tiago descreve essa fé verdadeira? E aqui nós vamos avaliar da seguinte forma. Primeiro, ela é uma fé que está baseada na palavra de Deus. A sua fé precisa estar pautada, fundamentada
na palavra de Deus. Tudo aquilo que foge da palavra de Deus, você precisa rejeitar, você precisa ser incrédulo. Por quê? Porque a sua fé precisa estar fundamentada, focada, exclusiva e unicamente na palavra de Deus. A fé verdadeira também é uma fé que envolve todo o ser humano. Não envolve só uma parte, não, ela envolve toda a sua vida. Tudo que diz respeito a você também precisa ter essa convicção. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que eu não estou vendo. Essa convicção, essa certeza precisa envolver todo o seu ser. E por fim, a fé, ela conduz a uma ação. Ou seja, esse é o foco de Tiago, capítulo 2. Tiago quer mostrar para cada um de nós, assim como ele usou o exemplo de Abraão, ele usou também o exemplo de Raabe. Quem que foi Raabe? Se você nunca leu o texto, esse texto está lá no Velho Testamento, quando o povo de Israel está se preparando para então entrar na posse da terra prometida. E a primeira cidade que eles deveriam conquistar era Jericó. Logo depois de atravessarem o Jordão, eles então iriam conquistar Jericó, mas Jericó era uma cidade fortificada. Os seus muros eram muros grandiosos, largos, de tal maneira que podia se colocar, tinha casas em cima dos muros. Raabe era uma dessas que moravam numa dessas casas. E então a palavra diz que Josué mandou 2 espias para espiarem a terra de Jericó, para conhecerem ali a geografia da cidade, para então perceberem qual que seria a direção de Deus na estratégia ali para entrarem e tomarem aquela cidade. E ali diz a palavra que uma prostituta chamada Raabe, ela foi abordada por esses espias e eles contaram o que ia acontecer. E aquela mulher era uma mulher ímpia, era uma mulher que não era do povo de Deus, ela creu em Deus. E qual foi o resultado dessa fé? Ela teve uma ação, ela escondeu aqueles espias na casa dela, para que os soldados ali de Jericó não os encontrassem e não os matassem. E aquela atitude dela foi tão nobre e foi tão poderosa que não somente ela é mencionada aqui em Tiago, mas ela também é uma das mulheres que está na genealogia de Jesus lá em Mateus. É uma das poucas mulheres que é mencionada na genealogia de Jesus. Veja bem, que coisa maravilhosa, que coisa impressionante essa. Uma mulher prostituta. Mas por quê? Porque ela teve uma fé que não foi só uma fé em si mesma, uma fé pela fé. Não, ela teve uma fé que teve uma ação, que a conduziu a uma ação prática. Por isso que uma das características da fé verdadeira é que ela precisa ter uma ação prática. Eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que eu agi. Eu criei, por isso eu coloquei os meus pés sobre as águas. Eu criei, por isso eu declarei sobre as muralhas de Jericó. Eu criei, por isso eu tomei essa decisão. A sua fé precisa ser acompanhada de ações práticas. O Senhor deseja que você seja tomado por essa fé verdadeira. O Senhor quer que você viva essa fé genuína, que vai ser acompanhada de ações de fé, ações, obras de fé, para que os homens possam ver que realmente você, genuinamente, é um cristão, é um filho de Deus. Que o Senhor possa te abençoar com revelação e entendimento, que nós possamos praticar essas verdades nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Deus abençoe.